Saudações a todos e a todas. Hoje é domingo de Páscoa. Eu quero fazer uma pequena reflexão sobre a Páscoa cristã, que é os sofrimentos, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. A primeira Páscoa foi realizada no Egito por volta de 1500 anos antes de Cristo. E basicamente o seu ponto principal era matar um cordeiro e o sangue do cordeiro deveria ser colocado nos batentes das portas, para que o anjo da morte passasse e aonde estivesse aquele sangue, ele não mataria, não sacrificaria nenhum dos primogênitos. E também é o marco da libertação da escravidão dos israelitas no Egito. Portanto, esse cordeiro pascal simbolizava, era uma figura, era um tipo de Cristo que viria futuramente para nos libertar do pecado e para nos salvar da morte eterna. Em Apocalipse 13:8 fala que Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Muito antes de criar o mundo, as coisas, as pessoas, Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, já havia estipulado que Jesus Cristo viria para morrer, para nos libertar e nos salvar. João, o Batista, quando viu Jesus Cristo, ele disse o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está lá em João 1:29. O tema central da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, é a vinda do Messias, a sua morte e sua ressurreição. Todos nós sabemos, conhecemos, pelos vídeos, também pelos filmes, pelas narrativas bíblicas e também pela história, que lá naquele dia da Páscoa existia duas pessoas importantes ali, que era Jesus Cristo e Barrabás. E Pilatos, ela era a pessoa que iria sentenciar, iria libertar um dos dois. Ele perguntou à multidão: quem que vocês querem que eu solte? Quem que vocês querem que eu mande sacrificar? A multidão gritava, dizia: solte Barrabás e mande sacrificar Jesus Cristo. Quem era Barrabás? Naqueles tempos, os nomes das pessoas não tinha RG, né? Não tinha CPF, então as pessoas eram identificadas por nome do seu pai, pela sua cidade onde morava e também pela sua profissão. Por exemplo, Jesus Nazareno, Nazaré, filho do carpinteiro. E Barrabás foi identificado pelo nome de seu pai, porque no aramaico, Bar é filho. Por exemplo, Bartimeu, filho de Timeu, Bar-Jonas, filho de Jonas. E Barrabás é Bar-Abas, filho do pai. O seu pai, segundo estudiosos, foi um rabi, ou rabino, e ele era muito estimado na Palestina. Então ele tinha por apelido de pai, Bar-Abas, filho do pai. Seu pai era muito famoso. E ele também foi, segundo Marcos 15:7, uma pessoa que fez uma rebelião, uma sedição e cometeu vários assassinatos, porque ele também participava de um grupo de zelotes. Esse grupo de zelotes era um grupo de pessoas na Palestina que sempre lutou para a libertação do povo da Palestina, queria se livrar do jugo do Império Romano. Mas Barrabás foi. Mas quem é Jesus? Ele é eterno. João 8:24 diz que Jesus é o eu sou. O eu sou na Bíblia é Deus. Fala o seguinte, João 8:24: se vós não crerdes que eu sou, certamente morrereis de vossos pecados. Quando eu e você
não entendemos pela Bíblia que Jesus Cristo é Deus, nós vamos morrer sem ser perdoado, sem sermos perdoados. Por isso é importante conhecermos a divindade de Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 1 ao 3, fala que Jesus Cristo é o Deus eterno, Criador de todas as coisas. Colossenses 1, 13 a 23, diz que Jesus Cristo é o Criador das coisas que são visíveis no cosmos e invisíveis, potestades, principados, coisas espirituais. Ele é o Criador de todas essas coisas. Hebreus 1:3 fala que Jesus Cristo, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E João 20:31 fala que Jesus Cristo é o doador da vida. A vida eterna somente está na pessoa de Jesus Cristo. Não está em religião, não está em ritos religiosos, está em Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Como era a sua aparência física? Segundo João 8,57, diz que ele parecia ter 50 anos. Ele tinha 33 anos, na verdade ele tinha então uma aparência muito velha, porque naquele tempo não tinha dentista, não tinha como deixar a aparência melhor. E também Isaías 53:2 fala que ele não tinha formosura alguma. Ele era como uma árvore seca, raízes secas. Então Jesus pintados por aí, olhos azuis, cabelos bonitos, na verdade é mentira. Jesus Cristo começou a sofrer por volta de 10 horas antes de ser sacrificado. Lá no Getsemane era na base do Monte das Oliveiras, Getsemane significa prensa de azeite. Ela tinha um jardim, ele foi para lá, e lá o seu sangue tornou-se em gota de sangue, conforme o relato de Lucas, o médico Lucas, né, conhecendo esse fenômeno, lá em Lucas 22:24, diz que ele teve, o seu sangue tornou-se em gota de sangue. Isso chama-se hematidrose na literatura médica. Jesus não teve direito à defesa, não teve o contraditório, não teve como ter testemunhas, provas, ele foi sentenciado à morte. Foi zombado como você é o rei dos judeus, salva a ti mesmo, cuspido no rosto, porque naquele tempo o beijo era cumprimento, e ele foi cuspido no rosto, torturado, os espinhos daquela coroa atingiu os seus nervos, o osso da cabeça, dores insuportáveis, o flagelo dos chicotes dos soldados. E por fim a cruz. A cruz tinha duas partes. Uma parte era o poste, né, que era os chipes, na verdade, ficava fixado no local do sacrifício, lá no Calvário. Tinha 3,5 metros mais ou menos de altura, ficava 1 metro no chão, 2,5 metros então, para cima da terra. E a parte horizontal é o patibulum, ou seja, aquela parte que colocava os braços, tinha por volta de 2,5 metros e 30 quilos de peso. E Jesus transportou lá desde o pretório até o Gólgota por volta de 600 metros, mais ou menos. O pior que a quina daquela parte da cruz pegava a nuca de Jesus, o osso. É terrível a dor também, as dores insuportáveis. Os cravos ou os pregos tinham por volta de 13 centímetros a 18 centímetros e 1 centímetro de espessura, e tinha uma placa lá no alto da cruz que colocavam para dizer qual que era o crime da pessoa. E Jesus Cristo tinha lá escrito em latim, em grego, em hebraico, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Esse foi o crime pelo qual foi sentenciado. Para não sofrer muito, para terminar o dia fora da cruz, eles quebravam as pernas dos sentenciados, mas Jesus Cristo não foi quebrado, não foram quebradas. Ele foi ver, ele estava morto, passaram uma espada, uma lança melhor,
no seu lado e saiu de lá água e também sangue. E em João 19:30, ele falou o seguinte: Pai, tudo está consumado. A palavra grega ali é tetelestai, significa, ou traduzido como totalmente pago. A dívida está totalmente cancelada. A minha dívida, a sua dívida de pecado foi cancelada na cruz do Calvário. E por fim, preparou o seu corpo com ungüentos, perfumes, faixas de meu sangue e criou ali um casulo. E ele ressuscitou depois e ficou lá o casulo intacto, mostrando o grande milagre de Deus. E qual que é a nossa conclusão? Aceitar a Jesus ou negar a Jesus? Nós somos convocados a aceitar a Jesus. O que é? É entender pela Bíblia que Jesus Cristo é Deus e que Ele veio a este mundo, morreu e ressuscitou para me salvar e para nos salvar. Entregar sua vida a Jesus, entregar minha vida a Jesus é obedecer a Jesus, é ser um Cristo no dia a dia, imitar a Cristo. Portanto, reflita nisto. Aceite a Jesus e entregue a sua vida a Jesus. Assim você será uma pessoa vitoriosa, será liberto dos pecados e salvo da condenação eterna. Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno, soberano Salvador e Senhor.